Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para a nossa série de vídeos que fala sobre livros, certo? E o livro da vez, assim como eu falei no nosso último vídeo, do Assim que Começa, nós vamos resenhar hoje 1984. E se você, assim como eu, não conseguiu entender muita coisa logo de início, fica para esse vídeo porque juntos vamos poder entender melhor ele, porque para mim foi de longe até agora o livro mais complicado de ler, porém muito bom, muito bom. Inclusive ele foi também de longe o livro que eu mais anotei, fiz anotações, porque precisei para mim não perder no livro. Logo de cara eu não sabia que ele era tão complicado assim, sabia que ele é famoso, então logo de cara eu comecei a fazer minhas anotações para não chegar na metade do livro e me perder, acabou dando tudo muito certo, né? A gente começa no livro acompanhando a história do Smith, né? Do Winston Smith, que trabalha num departamento. Sabe-se a coisa, sabe que a gente está no ano de 1984. Ele escreve isso num diário, que é um caderno em branco que ele comprou sorrateiramente, escondido, e na própria escrita dele, por vezes ele se pergunta se realmente aquele ano é 1984. Bem, porque a gente sabe que o mundo está vivendo uma realidade diferente da que nós conhecemos, e na década de 50 uma grande guerra que envolveu o mundo inteiro. E o mundo que nós conhecemos foi dividido em três. Mas essa divisão em três a gente vai saber só na metade do livro para o final. Porque a única coisa que a gente sabe de início é que ele está na Oceania, que é uma grande parte do mundo. E até o momento eu não consegui entender direito onde é que era. Só depois eu consigo perceber que ele está em Londres, porque ele começa a mencionar Londres até que diz que ele está em Londres, né? Aos poucos a gente tem aquela ideia de, quando a gente vai lendo o livro, de que eles estão numa sociedade, nesse regime que parece ser muito organizado e benéfico para os seres humanos. E todo esse regime foi para abolir o capitalismo. O Wilson trabalha no departamento de documentação. No livro é descrito que ele tem uma úlcera na perna, assim, um pouco acima do tornozelo, né? E nesse departamento de documentação, a gente vai prestando atenção de que ele recebe documentos diversos, inclusive alguns livros, mas principalmente jornais e livros históricos, certo? Qual o trabalho que é dado a ele e àquela equipe? É de alterar o passado, certo? Pegar algo que está contra as ideias do partido e jogar num tal de buraco de memória, que é um buraco onde tem o produto que cai ali é incinerado, certo? E eles reescrevem o passado, alterando datas, acontecimentos, mudando opiniões próprias, porque o partido é representado pelo grande irmão. Eles respeitam uma regra chamada SOFIN, que eu pronuncio, né? São normas da Oceania que representam o comportamento deles. A gente vai vendo sobre isso que as pessoas elas têm um certo medo de todo esse núcleo, esse partido, né? Em que você não pode de forma alguma, nem durante o sono, expressar qualquer opinião contra o partido ou contra o grande irmão. E as pessoas ali, elas se chamam de camaradas, igual o livro da Revolução dos Bichos. E tem uma tal de teletela, que praticamente é uma televisão, que a gente passa programações para eles, e programações do governo, e sobre como, de estatísticas também. E essa teletela também ela é usada abertamente como câmera para vigiar eles. Todo mundo sabe, isso não é escondido. E microfones estão escondidos em tudo que é canto. O que a gente percebe? Existe a polícia do pensamento. Se você tiver um pensamento crime, que é algo que é contra o partido, falar mal do grande irmão, você é preso e levado para o Ministério do Amor. Você é levado para o Ministério do Amor para ser torturado. E existe um processo que
a gente entende no começo do livro que as pessoas elas são presas pelo esse pensamento crime, somem e depois elas reaparecem, passam meio que transformadas e em seguida elas são detidas e confessam seus crimes ou tudo que lhes é acusado é confessado e elas são mortas. E existe morte em praça pública nesse livro aí, para mostrar, deixar de como exemplo. E essas pessoas que somem, elas são evaporizadas, assim que se chama o termo, né, no livro, por causa que elas têm o nome delas apagado de todo tipo de registro escolar, trabalho, tudo some. Aí a pessoa não apenas ela deixa de existir, como também ela nunca existiu. Então eu digo essa tensão, esse controle de pensamento, de opinião, que eles são obrigados a viver. Lembrando que também tem os proletas, que são as pessoas que vivem fora desse núcleo do partido, né? Que é o povo pobre, mas extremamente pobre. Lembrando que o pessoal do partido, eles não vivem tão bem assim não, tá? Que é o pessoal assim como o Wilson, né? A comida deles é muito ruim, é muito simples, eles não têm muito dinheiro e eles não vivem bem. Só que é pregado totalmente o oposto disso. O partido prega que antes do partido entrar no poder, as coisas eram muito piores. O que eu acho engraçado é que as pessoas que ainda vivem e que viveram antes da implementação do partido, porque a maioria das pessoas mais velhas foram mortas, elas lembram e às vezes se sentem confusas. No mesmo proporção do estilo da Revolução dos Bichos, nesse livro aqui é muito, muito pior. Elas ficam confusas por causa que todo o artigo que elas leem em livros históricos está alterado. E o absurdo é tão grande que o partido ele começa a tomar para si feitos científicos, ao ponto de dizer que foram eles que inventaram o avião, e que seu domínio já não foi na década de 50, já foi antes, enfim. E como negar? Como dizer que não? Porque tudo que você tem para alguns, e a memória que já não é de total confiança, tá que os livros, revistas, jornais dizem tudo que o partido fala, dando o aval para eles. Além do mais, o partido, ele abomina o sexo e o contato entre pessoas. O casamento é apenas político, praticamente, e que os filhos que eles tiverem são gerados para o partido, entendeu? Um casamento envolvendo relação, amor, isso não é apoiado. Se você se casa, é com o objetivo de gerar filhos para poder que essas crianças sejam um partido, porque as crianças elas são convocadas para serem espiãs aos 7 anos de idade. Elas são espiãs da polícia do pensamento crime. Elas são espiãs da polícia das ideias, certo? Inclusive, as crianças, elas são levadas para treinamentos abertamente e elas ficam responsáveis a vigiar os próprios pais. Então, uma criança chega para uma autoridade do partido e diz que seu pai ou sua mãe fez algo contra as ideologias do partido, a pessoa era presa na hora para ser evaporizada. E eles têm um tal de Minuto do Ódio, que até durante o livro depois tem um evento chamado Semana do Ódio, em que eles extravasam, gritam, jogam coisas na parede. Segundo o partido, isso é um tipo de extrapolação, porque eles são muito presos, muito controlados. E esse tipo de comportamento é importante e saudável para eles, né? Então, gente, essas coisas a gente vai lendo no livro e a gente fica num incômodo absurdo, né? E depois a gente vai lendo, aí o Winston, ele tem um amigo que é o Simon, né? E um outro que é o Pearson. O Pearson, ele tem filhos e uma esposa que moram no mesmo prédio que o Winston. E o Simon, ele tem um comportamento meio assim revolucionário. Ele diz algumas coisas que está lendo outras, ele fala abertamente, né? E o Wilson também tem essas dúvidas com ele. Mas só que fica mais na mente. Ele não verbaliza essas dúvidas do partido, de que como ele era uma criança antes do partido entrar no poder e destruir todo o capitalismo, que assim eles dizem,
ele se lembra de muitas coisas, ele lembra que o mundo era melhor até, né? E então ele tem essas lembranças vagas, então mas isso tudo ele guarda para ele. Tem toda uma preocupação de não verbalizar seus pensamentos. E tem toda uma preocupação de quanto ele está na ginástica em sua casa, em frente à teletela, né, que tem uma ginasta ali guiando ele. Ele tem todo um cuidado de não fazer uma expressão corporal que denuncie, de fazer um olhar que denuncie. Então é um controle total. Até que passa-se um tempo e o Simon ele desaparece. Então já se sabe que ele foi vaporizado. Aí lá ele tem, no prédio que ele trabalha, tem o O'Brien, né, que ele faz parte do núcleo do partido, que são as pessoas que comandam todo aquele poderio ali. Em seguida, ele tem uma moça que, preto, a conhece de vista, que ela faz parte do departamento de ficção, onde eles preocupam em receber histórias e modular todas elas. Ela tem uma atitude que para mim parece um pouco estranha nisso. Ela praticamente se joga no chão, está com o braço machucado, e entrega para ele um bilhete. E ele chegando, esse bilhete não abre na hora, não é assim que funciona, você não pega um bilhete de alguém e abre na hora, ele primeiro tem todo um trabalho de ir até a mesa dele, deixar o bilhete, as outras coisas, e depois ele vai abrir e diz que no bilhete é escrito que ela o ama. E depois de muita luta que ele tem que planejar em como chegar a falar com ela, marcar o encontro. De início eu não entendi o porquê de algo ser tão indireto assim como estava sendo. Mas é por causa que uma coisa leva a outra, né? Eles não podiam abertamente dizer que eles iam se encontrar, porque a teletela ia ouvir. Porque um encontro vai levar a uma relação em que os dois vão ter um relacionamento amoroso. E isso é contra a ideologia do partido. Então por isso tinha que ser escondido, para que chegue no objetivo que eles planejam, né? Que é de ficar junto, nem que seja apenas por interesse sexual. Para que esse objetivo seja finalizado, eles têm que tomar todo um cuidado de não transparecer para ninguém o que eles estão fazendo ou querendo fazer. Tudo tem que ser escondido, né? E depois do sacrifício, na hora do almoço, eles conseguem marcar, numa segunda tentativa dele, ele consegue marcar com ela um lugar em que ela passa todo o mapa de onde é que ela mora, que tem que pegar um trem, seguir umas ruas, pegar entre os arbustos, e no dia exato, no horário exato, e aí sim ele consegue fazer. E só que ela aparece antes, ela não fica esperando por ele no ponto final do destino que ela deu, e eles vão para uma parte bem oculta assim que eu acho que é uma floresta, onde eles acreditam que não tem nem tipo de microfone, e aí assim eles conseguem ficar juntos ali. Só que lembrando que antes disso, o Wilson vai para um boteco, ele vai atrás de um homem de 80 anos a fim de ouvir o que ele tem a falar sobre o passado, antes do partido, porque o homem era bem mais velho que ele, então ele já era um homem feito quando a guerra começou, então ele queria realmente parâmetros, ele queria ouvir sobre como é que era antes era realmente tão ruim, ou pior do que hoje é. É que eu nunca conseguia dizer nada para ele muito conclusivo, que pudesse dar ele algum tipo de opinião melhor sobre o passado. Desistido disso, ele sai dali e ele passa em frente a uma loja, que foi a mesma loja que ele comprou o caderno dele, o livro que ele lê, que é livro que ele não pode nem ter. Fica meio receoso de entrar, só que como já está meio que escurecendo, e ele acaba entrando, e lá ele conhece um senhor, que essa loja é de produtos de antiguidade, e vários produtos de antiguidade ou coisas de antigamente eram proibidos pelo partido, como pão, café, coisas, caderno, coisas do tipo assim, porque tudo tinha que ser feito do modo deles, pelo controle deles. Tanto que no livro aí, na história, o açúcar não existe, em parte é trocado por um outro produto. Ele entra ali e o cara diz que tem um quarto, com quadro. No começo, o Wilson até pensa em pegar esse quadro para levar. Só que ele é um quadro muito grande, ele teria que tirar o retrato, o desenho, enrolar e levar escondido, sabe? E ele pensa em alugar esse quarto para ficar com um refúgio para ele, por causa que o homem garante que aquele quarto não tem teletela. E desde o início tem uma senhora que ele consegue ver da janela, que ele acha que ela tem muitos filhos, então ela trabalha como lavadeira, por causa que ela sempre está cheia
de prendedores na boca e pendurando quadrados de pano branco que com certeza são fraldas. É aí que ele vê essa moça lá do departamento de ficção, está no mesmo caminho que ele, então ele acredita que ela o viu andando por ali, o que poderia ser que, logicamente, que ela teria a possibilidade de trair ele, denunciar ele para o partido. Mas eu penso assim, se ela viu ele naquele lugar, nem dentro da loja, nas redondezas daquele lugar ali, e denunciasse ele, ela também estava ali, né? Mas ele tem aquela coisa, né, de quem denuncia primeiro. Mas ele já estava planejando coisas, ele já estava pensando em matar ela para poder guardar esse segredo. Aí quando ela esbarra nele e tudo mais, o bilhete de encontro e tudo mais. Aí depois disso o que acontece? Eles conversam e ela, depois de que eles se encontram, quer dizer, ela se revela ser totalmente contra o partido, igual a ideologia dele. Isso abrilhantou os olhos dele, por causa que o Wilson ele queria ter um relacionamento. Ele foi casado com uma mulher que ele nem sabe se ela que foi embora, que nem sabe se ela está morta ou não. E que ela era totalmente fria com ele porque ela tinha o comportamento de uma mulher do partido. Já essa mulher que está com ele agora, do departamento de ficção, que nós a conheceremos como Júlia, ela já é totalmente liberal. Ela é contra o partido, contra a ideologia do partido. Então ele acaba usando esse quarto do senhorzinho para ficar com ela, para eles ficarem à vontade. E ela começa a trazer coisas para ele, que ela deixa do mercado negro. Começa a trazer pão, traz café de verdade, traz açúcar. Inclusive eles têm o cuidado de fechar as janelas para poder o aroma do café não sair, né? Porque o café cheira muito forte. Eles se encontram ele várias e várias vezes, entendeu? Tem um horário predeterminado para chegar e um para sair. Aí depois desse momento tem uma conversa que eles têm com o O'Brien, que eu já falei para vocês, ele tem, né? Que é do núcleo do partido. E esse O'Brien disse para ele, convidou ele para ir para casa, que fosse na casa de O'Brien, que ele recebeu um dicionário de presente. Ele já deixa entender que ele é contra o partido também. Lembrando que ele faz parte do núcleo do partido. Aí acontece então que o Wilson ele vai para este encontro e leva a Júlia com ele. E lá é revelado que realmente ele também é contra o partido, eles fazem parte da confraria. A confraria seria o grupo de rebelião contra o partido, né? E que é governado pelo Emmanuel Goldenstein. Mas as pessoas nem sabem se ele ainda existe. Assim como o grande irmão, as pessoas nunca o viram pessoalmente. Mas existe a figura de um homem que o representa, né? Pelo meu entender, ele não passa disso. É uma representação figurativa. O O'Brien faz com que ele faça um juramento para fazer parte da confraria, que ele ia receber um livro. Um livro contando sobre o mundo e as verdades que foram escondidas na época da Grande Guerra e as verdadeiras intenções do partido. Então, ele tem um trabalho de ir para ficar sem isso, num certo dia sem a pasta dele, nesse caso foi num dos eventos da Semana da Loucura. Uma pessoa ia bater no ombro dele e dizer que senhor, esqueceu, sua pasta caiu no chão. E ele ia colher essa pasta que não era dele e dentro estaria esse livro. E assim ele faz. E ele chega no quarto que ele alugou, do senhor, da loja de antiguidades. Depois a Júlia chega, né? E ele começa a ler. E aí que a gente percebe, começa a ser revelado mais sobre o lugar. De que realmente houve a guerra, de que o mundo se dividiu em três. A Oceania seria todo o continente americano de cima a baixo, norte, centro-oeste, o centro e o sul, que também anexaram o Reino Unido, né? Essa é a Oceania. E tem a Eurásia, que vem toda a Europa, mais a Rússia, e tem a Lestásia também, que é Japão, China e os países lá da Ásia, entre si. A Austrália, não me lembro deles ter dito com quem ficou. Não me lembro. E parece que existem os países meio que ainda não totalmente dominados por nenhum deles, que é o país da África, né? E, inclusive a Eurásia, a Lestásia, a Oceania sempre estão em guerra. E é sempre dito que a Oceania está em guerra com a Lestásia. Depois diz que está com a Eurásia.
depois volta para a Estátua de novo. E acontece, quando essas mudanças históricas acontecem, tipo assim, não é simplesmente a Oceania entrou em guerra com a Eurásia. Eles falam assim, a Oceania entrou em guerra com a Eurásia e sempre esteve em guerra com a Eurásia. Nunca esteve em guerra com a Lestásia. Entendeu? Aí todos os livros, jornais têm que ser mudados, dizendo que sempre desde o início houve guerra da Oceania contra a Eurásia. Entendeu? E na parte dos proletas, né, que é a parte que pobre, que não faz tanta parte assim do partido, sempre tem alguns mísseis, eles sempre são bombardeados, né? Junto com essa questão de que parece que sempre estão em guerra esses continentes, a própria Júlia ela levantou uma ideia que eu achei muito interessante e bem confortável para o partido, né? De que não existe uma guerra e que aqueles mísseis que sempre caem sobre Londres, na parte principalmente dos proletas, não é o inimigo atacando. É o próprio partido jogando bombas na sua própria cidade para impor medo e insegurança nos proletas. Que é o que eles controlam menos, né? Com as ideologias de partido, é um pouco meio que livre, um pouquinho, sabe? Eu achei esse ponto de vista dela muito interessante. E lembrando que quando o Winston e a Julia foram lá na casa do O'Brien, que ele é do núcleo do partido, até então dizia-se bastante, né, que os capitalistas eram horríveis, eles tinham uma chapeleta preta e grande, eles tinham sei lá quantos funcionários, 30 para cada família, e que todas as pessoas eram obrigadas a cumprimentar eles e que eles poderiam possuir as filhas da sociedade na hora que quisessem. Chegando lá na cidade, nessa região do O'Brien, que é onde fica o núcleo do partido, onde os seus integrantes mais importantes, praticamente é o que a gente vê, é o que eles tanto pregam contra. Tanto que eles criticam o capitalismo, porque lá existem mansões gigantescas, o O'Brien tem funcionários, tem serviçais, mas são pessoas pagas, parece. Mas ele tem, e come muito, muito bem. Lá tem comida de verdade, tem vinho, tem carne de bovina, tem frutas, coisas que nem as pessoas do partido, que são os camaradas, eles têm acesso mais. Muitos deles não têm acesso. E o Ministério da Bujança que se fala, que dá uma ideia de esse ministério é justamente para identificar estatísticas de escassez. Porque existe isso no livro, que eu vou falar mais na parte das anotações, que é o terceiro bloco, né? Então eles vivem nessa hipocrisia, o núcleo do partido. Eles falam mal do capitalismo, qual eles destruíram, e vivem nas mesmas condições de poder. Então, quando se descobre essa parte, eu não vou dizer que vai spoiler, né, do livro, que acontece algo, que o medo do Winston realmente acontece, que ele é capturado. Certo? Não vou dizer o que aconteceu, não vou dizer como é que termina, pelo menos isso eu vou poupar de vocês, porque eu acho que não dou spoiler, né? Eu acho que não dou. Mas aí que vem a parte muito pesada do livro, ele fica muito mais interessante já quase no finalzinho. Os dois são pegos. Como eles vão ser pegos, fica para vocês lerem para descobrir como é que foi. E lá eles são torturados, né? E é quando a gente conhece mais sobre o partido, quem foi que denunciou eles, e a pessoa específica que está torturando o Winston revela que toda a podridão que o partido toda essa ideologia, como é que funciona, como o Ministério do Amor funciona, como já falei, o Ministério do Amor é para tortura, certo? E eu vou dizer mais algumas coisas sobre isso aqui na minha leitura das anotações do terceiro bloco, né? Agora eu vou falar, depois dessa resenha longa, e espero que tenha sido bem explicativa, eu vou falar das minhas opiniões sobre o livro. Bem, como eu falei, foi um início meio complicado para mim, que eu não estava entendendo, mas eu tinha que ler. Como eu falo, o livro ele é autoexplicativo,
ele se auto-explica. Na metade, ele já deu uma explicação, a gente entende mais. E quando o Wilson pega o livro da confraria para ler, fica muito mais claro o que aconteceu, porque é revelado todo o passado e tudo mais. O escritor deste livro, que é o George Orwell, que é o mesmo escritor da Revolução dos Bichos, nesse livro ele foi maravilhoso. Não que a Revolução dos Bichos não seja. A Revolução dos Bichos é um livro muito sério, forte, contado de uma forma simples e inteligente, né? É como se eu fizesse uma crítica sem usar as palavras diretas, entendeu? Mas a mensagem é hiper clara. Aqui já é o oposto disso. É um livro forte também, né? Mas ele super direto. Quando é para ser cruel, é cruel. Quando é para ser explícito, ele é explícito. Ele não poupa o leitor das palavras. Se para dizer uma coisa meio absurda, ele vai falar, ele vai escrever. Uma coisa que você fica enojado, como eu fiquei em algumas partes, você fica enojado, fica com cara feio, você fica achando aquilo esquisito ou forte, mas ele vai falar. Mas isso não é o todo tempo, é de vez em quando, porque ele não é o tipo de escritor que vai criar um impacto em você à toa. Eu quero que o leitor se impacte. Eu quero que o leitor fique impactado com essa história, então eu vou começar a descer horrorosidade. Não. Ele faz na medida certa, no ponto certo. Sabe? É um livro, como eu falei, ele é autoexplicativo, então, até na minha resenha do Scooby, quando eu fiz, eu disse para as pessoas que se você sentiu vontade de abandonar o livro quando começou a lê-lo, que continue firme e que continuasse a leitura, porque valeria muito a pena e realmente vale. Como eu falei, o comportamento da Júlia até agora não me desceu muita garganta, até agora, de como ela dá em cima dele de uma forma muito escancarada, muito exagerada. Eu teria que me aprofundar mais sobre o assunto de Júlia para poder tomar uma opinião melhor. Eu não sei se é por causa de que, como as pessoas são muito frias, muito fechadas, elas são proibidas de se expressar, proibidas de se relacionar, principalmente do sexo oposto. Eu acho que como ela é uma pessoa que ela é contra o partido, sabe a pessoa que ela é extrema demais? É igual, eu acho que pode ser isso, né? Uma pessoa que é super controlada, quando ela enfim se revolta ao extremo. Pode ser isso, mas eu achei meio estranho de início, né? O fato das crianças serem servidas de espiões e que elas são responsáveis por denunciar a própria família, isso me foi bem, bem forte. Lembrando que a gente vai ver mais um amigo lá do Wilson sendo preso e traído, e que me deixou mais incrível, assim, parece surreal quando você for ler, mas na verdade a gente tem que prestar atenção, não é tão surreal assim. A pessoa, quando ela é denunciada pelo próprio filho, pela própria filha, que eu não falo de filha adulta, adolescente, não, criança mesmo, a pessoa se sente orgulhosa de ter sido denunciado pelo filho, porque o filho é exemplo, sendo que o filho denunciou o pai ou denunciou a mãe para ser morto. Isso não é segredo, entendeu? Tanto que no livro fala que as coisas não são proibidas de serem feitas, mas se você fizer e você ser pego pela polícia das ideias de ser morto. Eu acho que isso beira o fanatismo, né? Que é uma cegueira de opinião comportamental muito grande. E que eu acho engraçado, assim, falando sobre esse tipo de assunto que é tão polêmico, e esse livro eu acho que esse escritor, na minha opinião, eu quero ler mais dele. Dizem que tem um livro dele que não é tão bom, né? Não sei, preciso ler para saber. E se trata de uma distopia, que é algo que não aconteceu e que é uma realidade perversa, né? Ao contrário da utopia, que é mais de paraíso, maravilhoso. Mas a gente, por diversas vezes na história, a gente correu o risco de passar por isso. E a pessoa que prendeu, que denunciou, prendeu e está torturando o Wilson, diz que essas são estratégias para poder se manter no poder.
que diversas ditaduras, regimes, impérios caíram por erros deles mesmos, às vezes por falta de não mais querer governar, por falta de controle, ou por oprimirem demais, aí depois o opressor, o oprimido se revoltou, ou às vezes um outro regime, que eu não vou dizer aqui o nome, que no YouTube não deixa, que tentou oprimir sorrateiramente, por debaixo dos panos, sem pessoas que iam ser mortas descobrissem, mas foram pessoas que foram mortas achando que aquilo ali era para o bem delas, mas eram pessoas apenas que eram convencidas de que aquele bem ia acontecer e eram para elas, mas eram pessoas que ainda assim eram contra o regime opressor. Então, para eles, para fazer algo perfeito, eles teriam que oprimir as escondidas, e a pessoa oprimida, ela tem que amar o partido, amar o regime. É uma aula de como controlar uma nação. Então, que ele trabalha com um negócio importante, né? Existem os ministérios, que eu vou dizer mais no terceiro bloco agora, não importa por causa que eu anotei, que eles têm o seu nome, como o Ministério da Pujança, por exemplo. Pujança, que é como se fosse fartura, mas ele trabalha com estatísticas negativas. Ministério do Amor, tá lá, Ministério do Amor, mas trabalha com tortura. Aí você pergunta, pô, eu fiquei achando estranho assim, além de criativo, mas será que isso era só criativo da parte do escritor, de colocar esses nomes em coisas que têm uma utilidade oposta? Não. Isso faz parte de um esquema do partido do duplo pensamento, que é colocar duas coisas opostas. Eles falam do branco e do preto, certo? E você acreditar que o branco é preto e que o preto é branco. Você tem que pegar duas coisas opostas e não discordar uma das outras. Que uma é e a outra não é. Que uma é amor e a outra é tortura e são coisas diferentes. É você pegar duas coisas opostas e acreditar nas ambas. Você acredita que amor é amor, tortura é tortura, que amor pode ser tortura, que tortura pode ser amor. O torturador do Wilson, ele diz no procedimento, às vezes ele faz esse jogo de palavras, sabe? Em que ele diz uma coisa e logo em seguida diz outra oposta, para tentar confundir a mente dele. Tanto que ele usa muito aqui a regra na entrada do livro de 4 mais 4 é 5. Ele fala assim, 4 mais 4 pode ser 4, pode ser 5, pode ser 3, ou pode ser nada. É incrível. Vai para as anotações. Não vou ler todas, é claro, porque as anotações que eu fiz aqui somente para me manter no controle. Eu vou ler somente as anotações do livro mesmo, que eu gostei, que eu me surpreendi, quer dizer, as anotações de frases, tá bom? Eu notei que nesse livro aqui as pessoas são orientadas a se chamar de camaradas igual na Revolução dos Bichos. Aí os países, que é Oceania, Eurásia e Lestásia, né? Aqui, esse buraco da memória, as pessoas também responsabilizam-se em manter a ideologia do partido, porque isso foi que eu achei engraçado. Não é só o partido que mantém sua ideologia, as suas regras, o seu controle. Ele encarrega que as próprias pessoas elas mantenham esse regime. Entendeu? Algumas por amor, outras por medo. Mas as pessoas são fiscais delas mesmas. Não só os filhos espiões, os próprios amigos. Quase ninguém tem amigos nesse livro. Os colegas de trabalho também eles têm a função de ficar um de olho no outro. Que às vezes pode até ser mesmo essa competição, como eu disse para vocês, entre a Julia e o Wilson, que ele achou que ela ia dedurar ele, que seria uma disputa de quem entrega quem primeiro. Entendeu? Ou eu estou errando, mas só que ninguém sabe. E você está errando, então é melhor eliminar você, que eu sei que você está errando, e alguns outros estão vendo que você está errando, do que de repente você possa olhar para mim e me enxergar também. Então você seria alguém que eu vou estar eliminando, que é um concorrente meu. Tem um personagem chamado Tillotson,
Só apareceu uma vez, que é do Mistério da Verdade. Tem a Nova Fala. Nova Fala é um departamento que visa enxutar as palavras, destruir aos poucos. Nova Fala, ele começa a falar que é um novo idioma que eles estão querendo fazer, em que você diz o básico do básico, às vezes tem até diretas e retas, né? E que às vezes eles falam umas frases lá que a gente quase não entende, tá? Mas só que quando eu penso essas frases que é de palavras de Nova Fala, eles explicam em seguida. Aí tem o Café das Castanheiras, que fica na parte lá dos proletas. E esse Café das Castanheiras é o covil de músicos e escritores. O Parson, que é um amigo dele, né, entre aspas, ele é o tesoureiro do quarteirão. E aqui tem uma parte lá que ele disse que parece que 1/4 do salário tem que ser reservado para contribuições voluntárias, que fazem parte lá do minuto, 2 minutos ou da Semana da Loucura. Tem a Catherine, que não está morta, nem não sabe se está ou não está. A primeira frase aqui do livro é que proletas e animais são livres. Aí tem o Rutherford, que é um cartunista famoso. Rutherford, isso é uma parte bem interessante, que ele é um cartunista famoso, né? E ele e 2 amigos dele foram presos por fazer desenhos contra o partido, né? A gente já viu na nossa história real, algumas vezes, alguns colunistas, cartunistas, desenhistas de jornais fazerem desenhos que viraram polêmica, né? Para expressar as ideias dele, e pessoas que eram contra esse tipo de polêmica acabaram depredando os jornalistas, os cartunistas ou o jornal em si. E acontece também isso. E no caso com eles aconteceu, eles foram evaporados, sumiram, depois reapareceram, ficaram 2 anos trabalhando para o partido, totalmente renovados, diferentes, mas depois eles do nada foram acusados de um novo crime, foram mortos. Mas acontece que no começo o Wilson tem uma prova de que aquilo não foi real, porque o que o jornal disse de que eles cometeram um X crime e assim foram acusados de novo, assim mortos, isso era errado, porque sem querer nas mãos dele deu uma reportagem de jornal dizendo que na época em que eles estavam cometendo tal crime, que foi os que os levou à morte lá em Londres, nessa mesma época eles estavam em Nova York, para ver como eles manipulam a verdade em benefício próprio e até para acusar outras pessoas. Ele usa um macacão azul, que é o símbolo do partido, todo mundo do partido usa esse macacão azul. O preto é da Polícia das Ideias. Quando ele vai lá na loja pela segunda vez, ele compra um coral por $4. E o senhor, que é o dono lá da loja, se chama Cheriton. Mas a princípio está escrito Wick, que é o nome lá da loja. Eu fiquei meio confuso por causa que assim, ele entra na loja às 9 da noite. Ele deve ter ficado umas meia hora. Então saiu 9h30, né? É quando ele se depara com a Júlia, que é o departamento de ficção. Aí fala que ainda está escurecendo, então ele quase não enxergou direito, ou talvez ela não tenha identificado. Aí eu pensei assim, que hora escurece lá em Londres, hein? Eu vou ter que eu não estava esperando essa mensagem dela dizendo que ela ama ele, isso. Notei que a gente reclamando da dificuldade de encontrar um match, um namoro, um cara, uma menina que a gente goste hoje em dia, e nesse livro é surreal para conhecer alguém para namorar. Aí tem um tal do Wilshire, que não só apareceu uma vez, o Ampleforth, que é um poeta de orelhas peludas, só apareceu uma vez também. Tem conversas em prestações, meu Deus, achei muito engraçado. Quando eles vão marcar o encontro, eles falam uma parte, depois da meia volta falam outra parte, então até no fim concluir todo o pensamento dela, para ela ordenar para ele onde é que ele tem que ir. Que fala que o Ministério do Amor tem celas, né? A sacarina no livro é o que substitui o açúcar.
Tanto assim que eu não achei muito apropriado fazer café verdadeiro, porque o cheiro pode denunciá-los, né? Mas depois o extintor não deixa essa ponta solta não, tá? Depois a Júlia pega, ela fecha a janela do quarto lá e pra isso não acontecer. Aí fala que o Salem evaporado deixou de existir, ele nunca existira. As bombas que caem principalmente na parte dos proletas, é as bombas foguete. Aí Emmanuel Gondestai, que é o líder da confraria, que é a conspiração, que assim ele chama, né? Aí tem a Pulse das Ideias, frase, entendo como, mas não entendo o porquê. Outra frase, liberdade é a liberdade de dizer 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, todo mais é decorrência. Aqui, ó. Ele mesmo cita para ele mesmo, né, os 5 passos da revolução em Winston, o personagem principal, né? Primeiro passo, ele teve pensamentos secretos e involuntários. Pensamentos secretos, só para ele mesmo, ele não verbalizou, e involuntários, pensamentos que nem ele queria ter. Segundo, a abertura do diário. Quando ele comprou o diário, começou a escrever esses pensamentos que até então eram secretos. Terceiro passo, ele passar dos pensamentos às palavras. Quarto passo, das palavras à ação. E o quinto, seria alguma coisa que teria no Ministério do Amor, seu caso com Julia. Que foi o amor dele por Julia que foi surgindo, que fez com que fechasse esse ciclo e fizesse ele se revoltar por completo. Fiquei surpreso do fato dos dois terem ido na casa de O'Brien. Princípios do Sossen, que é a lei do partido da Oceania. Martin é um funcionário do O'Brien, que é o funcionário que fica lá junto com eles. Frase: uma sociedade hierárquica só era possível num mundo de pobreza e ignorância. Aqui ele fala sobre o alto, o médio e o baixo, se tratando de pessoas da sociedade. Aqui ele diz trecho muito importante da gente repetir sobre: as altas querem continuar aonde estão, os médios trocar de lugar com os altos, e os baixos, se tiverem algum objetivo, é abolir todas as diferenças e criar uma sociedade em que todos os homens sejam iguais. Fica de reflexão para vocês aí. Sobre as 3 leis, porque cada continente tem essas mesmas leis, mas só que eles têm nomes diferentes. O Sossen é na Oceania, o neobolchevismo é na Eurásia, já vê que tem um nomezinho meio russo, né? E o nome que eles interpretam como se fosse, porque o nome é chinês, é Adoração da Morte, que é da Lestásia. Lembrando que no livro fala que eles interpretam como sendo essa fase. Não dizem que ela é. A desculpa que eles dão para se sentirem melhores assim com o ego deles em comparação com o capitalismo é que o poder pertence a um grupo e não a massas de indivíduos, ou seja, menos mãos. Há o grande irmão, que é o núcleo do partido. Esse que eu coloquei, que é o poder, né? Que é a pirâmide de topo para cima. O grande irmão fica no topo, o núcleo do partido fica embaixo e os proletos na base, né? Aqui o outro ministério. Tem o Ministério do Amor, que trabalha trabalho de repressão e espionagem. Ministério da Verdade, alteração de fatos, inclusive do passado. Aí, duplo pensamento, capacidade de abrigar na cabeça 2 crenças contraditórias e acreditar em ambas. Que uma parte do livro que eu achei bem interessante. Se quiser governar e continuar governando, seja capaz de deslocar o sentido da realidade. Para mim foi forte isso aqui. Aí tem um proposta, apareceu 2 vezes, tem que ter só uma. Aí tem o Persson. Persson. Uma frase que o torturador fala para o Wilson na parte bem. Ele fica indagando ele se existe mesmo um passado. O Wilson diz que sim.
Aí ele pergunta por quê? Aí o Winston fala, porque tá nos livros, tá nos jornais, tá na história, tá escrito, por isso que existe o passado. Aí esse cara fala o seguinte para tentar se justificar, né? O passado é algo sólido que continua existindo? A pergunta que ele soltou, né? Porque segundo o Winston apenas o passado é algo que ficou lá atrás e que foi registrado, por isso que ele existe. E para ele fala que não, que o passado não existe porque ele não continua existindo, porque ele não é sólido para isso, não tem massa. Aí tem os estágios, são 3 estágios que usados no Ministério do Amor para pegar um dito traidor do partido e converter ele a um adorador do partido, né? Eu diria adorador, uma pessoa que ama o partido. Primeiro é o aprendizado, segundo é a compreensão, o terceiro é a aceitação. O aprendizado é sobre isso, é tortura física, psicológica. Compreensão é uma parte... A pessoa faz você se enxergar, eles te deixam num estado tão deplorável que eles fazem você se enxergar numa miniatura, numa pequenez, numa imundície tão grande que faça com que a pessoa mesmo se anule. Entendeu? Porque para você não ter nenhum contraponto contra o partido e as suas ideologias, você não tem que ter forças para isso. Então eles te tiram toda essa força e faz você literalmente se colocar após todas essas torturas, deixando de se passar fome, tudo. Te põe contra um espelho para tentar fazer você enxergar que você não tem força contra todo este partido, todo este poder. E a aceitação, essa é a parte importante que eu disse para vocês no início da resenha, de que você não apenas tem que aceitar, compreender o partido, mas compreender seu estado de pequenez ou de sem força, sem que você tenha. Não. Tem que amar o partido, amar o homem lá, que é o grande irmão. Tem que ser realmente convencido de que ele é uma luz para você, certo? Lembrando que o Winston passou 7 anos, né, na prisão. E existe lá um tal de quarto 101, que é o pior de todos, porque nesse 101 é que você é confrontado com o seu pior medo, maior medo entre todos. E esse quarto 101 que faz a terceira etapa, tá? E a última, que é da compreensão, que é da aceitação, da aceitação do partido. Então isso ficou longo, realmente foi muito interessante ler esse livro. Como eu falei, eu copiei muito, precisei copiar e valeu a pena, ainda bem que eu fiz isso, por causa que ele é um livro interessante de ser copiado e ser analisado, uma história que faz você pensar sobre nós e agradecer por ainda estarmos aparentemente numa civilização equilibrada e que pessoas com ideologias dessas tão controversas nunca existam na nossa história, né? E para deixar bem claro que atrás de uma ideologia, seja ela qual for, atrás dela tem um poder. O poder sempre é o propulsor das ideias, das vontades. Não é a boa vontade. Não. Então, se chega uma pessoa querendo mudar todo um esquema que ela acusa de sujo, de errado, ela não está querendo apontar isso para destruir essas ideologias que ela diz errada, para fazer da sua vida ou dela um mundo melhor. Porque se essa pessoa vem com apoiadores destruir essa ideologia atual, por exemplo, o capitalismo, como aconteceu aqui no livro, essa pessoa que vem destruir o capitalismo, ela vai ocupar o lugar do capitalismo, por causa que, como propulsora da ideia de revolução, naquilo que ela diz que é errado,
alguém tem que tomar o controle, certo? Nesse caso é a pessoa. Mas aqui eles são mais inteligentes, não existe uma pessoa física, existe um grupo e que vai ser mudado com o passar dos anos. Pessoas morrem, nascem e morrem. E o líder é uma figura representativa que nem existe. Na minha opinião, ele nem existe, entendeu? Esse líder revolucionário. Não existe uma pessoa física para culpar. É um grupo de pessoas que tem a mesma ideia. Fazem acontecer. Poderia ter um representante corpóreo, material? Poderia. Mas eu acho que seria mais fácil. Porque nesse caso, o poder estaria na mão de um homem. Ou de uma mulher, não sei. Aqui no grupo poder estar na mão de várias pessoas. Então é isso que aconteceu aí. Ainda tem esse fato, né, de que eles recriminam aquele comportamento passado de soberba, de dinheiro, de serviçais, de empregados, de luxo, de carros em excesso, comida em excesso. Mas quando eles abraçam o poder, quando eles têm o poder nas mãos, eles fazem as mesmas coisas de quem eles criticavam, de quem eles continuam criticando, de pessoas que fizeram isso no passado, que tomam essas pessoas como referência negativa para poder controlar a massa. A hipocrisia, né? A hipocrisia que se fala. E é um livro muito forte, muito bom. Então, dê uma chance a ele, se parecer complicado de início, porque vale a pena. Vai ficar tudo muito bem explicadinho no começo. No meio do livro vai tudo começar a se explicar direitinho, você não vai se sentir perdida, tá bom? E é isso. Próximo livro, filho da sequência, é de Evelyn Hugo e o Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Que ela é incrível também, que eu amo demais a Taylor, que é a escritora. Então é isso. Se você gostou deste vídeo e gosta dos vídeos que eu trago para vocês nesse canal, curte, comente, compartilhe para que essa discussão, essa ideia, essa forma de pensar minha, que ainda estou amadurecendo, chegue a mais pessoas. E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito, considere se inscrever no canal também, tá bom? Eu dei 5 estrelas nesse livro, não favoritei, mas poderia, mas não quis. Foi muito bom e espero ler livros tão bons quanto esse durante a minha estadia aqui por este canal, né? Que eu espero que seja por muitos anos. Então é isso, tchau, um grande beijo, até a próxima.